焚高继轨，焚高继轨。大家好，eu sou o Juan老师. Fala galera, a gente está começando mais uma aula. Essa aqui é a versão 3.0 da aula de tons. Eu estou regravando quase mais de um ano depois, quase 2 anos. E o que eu acabei de falar aqui na frente é um teste para vocês. É um teste porque hoje a gente vai aprender os tons do mandarim. É algo fundamental para a gente aprender a falar mandarim. Muita gente acha que isso é muito difícil e eu quero fazer um desafio, que é o seguinte. O que eu falei no início do vídeo, aquelas 4 palavrinhas aqui, olha só. Fan, cao, ji, gui. Se você, depois do fim dessa aula, voltar para o vídeo e entender esses 4 tons, qual tom é cada um, eu quero que você deixe um comentário, um like e compartilhe com alguém, beleza? Mostrar para vocês que vocês vão sair daqui sabendo os tons, compreendendo os tons. Se eu conseguir fazer isso nessa aula, eu quero essa recompensa. Valeu? Quem não conhece esse projeto Mandarim Live, toda sexta-feira, às 15 horas, a gente tem uma aula ao vivo aqui no YouTube. Então, se você quiser acompanhar essas aulas, tem aqui um lugar para você cadastrar os e-mails, receber os lembretes, tem as lições de casa, tem como, se você quer um curso pago já do Gurran Mandarim, aqui embaixo também vai ter um link dando as instruções de como participar, mas hoje essa aula aqui faz parte do kit básico, porque essa aula que acontece toda sexta-feira, ela só dura uma semana no YouTube. E essa aqui que a gente está tendo agora, que eu estou regravando, é porque eu melhorei a minha metodologia, melhorei o meu modo de me comunicar, de passar a mensagem, e por isso eu acho que a anterior estava atrasada. A gente está aqui para refazer. E essa aula vai ficar fixa. Ela faz parte do conjunto das 13 primeiras aulas básicas que você precisa para compreender as aulas que acontecem toda semana. A gente já passou da aula 100, provavelmente no momento que você está vendo essa aula aí do futuro. Então, vamos começar, né? Não tem mais enrolação, direto o assunto é uma gravação. E antes o detalhe é, assista a aula 0 e a aula 1 antes dessa. Se você aqui não estudou a aula 0 e 1 comigo, eu prefiro que você assista para você acompanhar melhor essa aula, beleza? Mandarim é uma língua tonal, isso aí muita gente já conhece, muita gente já sabe. Mandarim é uma língua tonal, que utiliza os tons da voz para a gente se comunicar, para passar o significado. Não é a única do mundo, então tem vietnamita, tem tailandês, tem um monte de língua no mundo que é tonal, mas a mais conhecida, a mais popular é o mandarim. E por ser tonal, ser diferente, a gente não conhece nenhuma língua europeia tonal, a gente não conhece as línguas do lado de cá como tonais, a gente acha que é muito difícil. Muita gente acha que os tons do mandarim é a coisa mais difícil do mundo. E eu estou aqui fazendo essa aula justamente para provar que não é, para mostrar para vocês que mandarim é bem mais fácil do que parece. É por isso que eu criei esse projeto. Então, vamos fazer uma comparação. É só questão de prática. No português também tem tom. É isso que eu quero trazer isso para vocês nessa aula. Toda língua tem tons. Senão a gente não escutava a música. Tem tons, tá? Não é sons. Tem tons. Só que em algumas, no caso do mandarim, tailandês, a gente faz de forma consciente para passar o significado. Do português a gente não classifica, não entende. Mas para mostrar para vocês, quer ver palavras que é só questão de tom na nossa língua? Então a gente tem, por exemplo, a palavra caqui. Caqui é uma cor. Caqui é uma fruta. Isso é questão tonal. Caqui e caqui são tons. A gente tem aqui também tato e tatu. A pronúncia, presta atenção na pronúncia. Tato, tatu. Claro que escreve diferente, mas tato e tatu se diferem simplesmente por questões tonais. Mesma coisa com verbos. Muitos verbos, como por exemplo, falaram e falarão. O som que sai da nossa boca é exatamente o mesmo. Falaram, falaram, falarão, né? A questão é tonal. E aí você me fala, Juan, mas isso daí não é tom. Eu aprendi na escola que é sílaba átona, sílaba tônica, né? São sílabas mais fracas, mais fortes. E isso não representa exatamente o tom no mandarim. Talvez. Mas e se eu disser que no mandarim, no português, a gente também pode encontrar esses tons em palavras monossílabas? Por exemplo, a palavra oi. O que significa oi em português? Parece uma pergunta ridícula, né? Eu estou aqui, oi. Se eu falo assim, oi, isso quer dizer olá, né? Tudo bem? É esse significado que eu estou querendo passar para vocês. Oi, olá, tudo bom? Esse tom aqui, oi, oi, olha, oi, oi, oi. Esse tom aqui, ele quer dizer, esse tom aqui, significa isso, né? Olá, tudo bom? A gente pode traduzir ele como interjeição. Ele é uma interjeição. Na verdade, todos os ois que eu falar aqui vai ser interjeição, só que elas significam coisas diferentes. Então, vamos apagar essa interjeição daqui.
O segundo oi, se eu falar assim, você me chama Juan, eu falo oi? Oi? Esse oi significa desculpa, não entendi. Repete, por favor. Né? Então, se eu falo oi, eu falo oi? 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 Percebe que é diferente o tom e significam coisas diferentes? Se você está assistindo um filme e um ator está lá e fala assim, oi? Você sabe que ele não está cumprimentando ninguém. Isso é tonal. Mais um. Você me chamou, Juan, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Eu falo, oi. Isso quer dizer, que saco, né? Não aguento mais. Então, isso não quer dizer, desculpa, não entendi. É mais ou menos o que é que você quer, né? Oi. Então, que saco. Isso daqui. E por último, se você olha aquela pessoa que você adora, que você tá apaixonado, que você tá ali desejando, e aí essa pessoa, você encontra com ela na praia ali, com aquele corpão, você olha para ela, oi, né? Então, você já mudou, olha só que corpo, né? Tem um interesse, é o nome dessa interjeição que ela significa. Então, olha só a diferença. Oi, 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 oi. Percebe que são 4 tons no português? Eu queria agradecer ao meu amigo Leandro Villa, que a gente batendo um papo sobre o mandarim. Ele trouxe essa sacada, esse exemplo. Ele é um excelente ator. E eu pedi licença para usar isso na minha sala. Claro, a gente conversa, ele adora idiomas, ele é meu aluno também. Então, eu resolvi trazer esse exemplo para essa versão 3.0 para vocês verem que português também tem tom. Então, de novo, oi. Oi? Oi. Oi. Perceberam? Então, os tons mudam completamente o significado. Porém, a diferença do mandarim para o português é que o mandarim a gente faz de forma mais consciente. Cada sílabazinha tem esses 4 tons, um desses 4 tons, e a gente hoje vai aprender a diferenciar, a categorizar, classificar esses tons e aplicar isso na prática, beleza? Primeira coisa, os tons, eles são representados pelo movimento sonoro que eles fazem. Então, eu vou colar aqui para vocês, são esses daqui. E aí a gente tem a primeira dúvida. Muita gente pergunta isso, muita gente estuda mandarim por meses e não sabe dessa explicação. Então já vou passar essa visão aqui para vocês. Pega a visão aí, ó. Olha o pulo do gato. Mandarim tem 4 ou tem 5 tons? 4 ou 5? Por que a gente fala que tem 4 mais um neutro? Por que não fala que tem 5 tons? Eu vou começar com essa explicação. O primeiro tom, os 4 primeiros tons, eles são oficiais. Quase todas as palavras em mandarim, todas as sílabas, os fonemas, eles se enquadram nesses 4 tons. Porém, existe o tom neutro que a gente fala. Por que ele não é considerado o 5º tom? Porque todas as sílabas faladas no 5º tom, no tom neutro, elas têm um tom original delas. O tom neutro não é o tom original de nenhuma. Isso, para ela ser neutra, ela depende de um contexto para a gente pronunciar ela de forma neutra. E também não existe uma regra dizendo assim, toda vez que isso acontecer, essa palavra vai ser pronunciada no neutro. Enquanto as outras têm umas regrinhas ali, cada palavra tem a sua tom oficial, o tom de origem, e elas podem até modificar os tons dependendo do contexto, mas a questão é que o tom neutro ele não tem a quem pertencer. Por isso que a gente diz que mandarim tem 4 tons mais um neutro, não é 5 tons, ok? E aí sim, esses acentos que a gente fala aqui, na verdade, não são acentos. Se você viu a aula de pinyin, a gente viu que o pinyin, na verdade, é uma ferramenta para a gente entender a pronúncia do mandarim. E para compor a compreensão dos tons, a gente usa outra ferramenta que são esses símbolos em cima da letra. Não é um acento agudo, não é um acento circunflexo, são desenhozinhos que fazem o movimento dos tons. E que movimentos são esses? Eles simulam aqui, basicamente, o movimento sonoro que a gente faz aqui, imaginário, ok? Estou colando aqui um gráfico que vai explicar para vocês. Percebam que o primeiro tom ele está representado ali na linha amarela, está recarregando. Calma aí que vai chegar lá. Ele representa ali pela linha amarela, é na escala mais alta. Então, esse daqui, esse símbolo, vai ser representado, ou vai representar o primeiro tom. Esse daqui sempre vai ser o segundo tom. Esse descendo e subindo vai ser o terceiro tom. E aqui vai ser o quarto tom. Quando não tiver nada, é neutro. Olha só, o primeiro tom, ele é ali em cima, está na linha 5. O segundo tom, ele é na linha azul, subindo aqui do terceiro nível para o quinto nível. O terceiro tom, ele desce e sobe aqui na linha verde. E o quarto tom, ele desce ali
do quinto nível para o primeiro nível. Então, os símbolos vocês veem que coincide ali com o movimento sonoro. A gente vai entender agora o que isso significa, porque tudo isso aqui é abstrato. Os sons não fazem de fato esse movimento. A gente que classifica o tom mais alto para cima, né, o tom mais agudo para cima, o tom mais grave para baixo. Mas lembrando que isso faz música. Se você já estuda se você estuda algum instrumento musical, se você tem alguma afinidade com música, provavelmente você vai perceber isso mais fácil. Então, esses símbolos daqui, que estão em cima da letra A, eles justamente representam o tom que a gente vai fazer na sílaba. Normalmente, eles estão em cima da letra A, mas quando não tem A, ele tem uma ordem de sequência, mas não acho que isso seja tão relevante para a gente aprender, até porque isso, como eu falei, é uma rodinha de bicicleta. A gente vai ter que tirar o pin assim que possível. E outra coisa é que os tons podem ser representados até pelos números, tá? Se você estiver usando um dicionário na internet, no seu celular, você pode digitar, por exemplo, BA1, esse é o primeiro tom, BA3, terceiro tom, tá? Porque aqui, caso você não tenha um teclado para digitar os tons, o terceiro tom aqui é muito difícil das pessoas digitarem. Então, você pode representar assim, porque esse tom é para a sílaba inteira, não é para aquela letra. Muita gente se confunde. Ah, como é que eu vou ler essa palavra daqui? Por exemplo, guei. Aí guei tem, vamos supor que tem o segundo tom aqui. Se eu vou ler guei, não separa. Mandarins são monossilábicos cada ideograma, e isso daqui é para o ideograma inteiro, para a sílaba inteira. Então, guei não tem outra forma de ler. Então, o certo aqui na regra é colocar no i, mas se tivesse no U, a gente leria da mesma forma. Se em vez do I tivesse aqui 2, a gente leria da mesma forma. Então, não se preocupem tanto com essa classificação. Eu mesmo aprendi Pinyin por osmose, porque eu aprendi por um outro sistema de transliteração, pelo Juin, né? Meu sistema original foi Juin. Então, Pinyin foi só observando e eu consegui pegar. Mas vamos lá. Do primeiro tom ao quarto tom, como é que funciona isso? Esses tons aqui, para a gente entender a lógica do mandarim. O primeiro tom, ele é reto e constante. É como se fosse um sino, tá? Você pega uma martelada no sino, vai bater no sino, qual é o movimento, qual é o som que ele faz? É pão, tom, tim. Imagina você tá num teclado, um piano, você aperta uma nota ali, mais ou menos no meio, dó, ré, mi, fá, sol, lá, lá o sol existe, faz lá, sol, é uma nota mais alta e constante, né? E aí, toda sílaba que tiver no mandarim, toda palavra que for no primeiro tom, a gente vai pronunciar dessa forma. La, shi, hou, huo. Percebe? É simples assim. Aquelas sílabas que a gente viu, né? Temos aqui pian, pinguó de maçã, na aula passada. Se você falar pian, primeiro tom, guo, primeiro tom, ok? A gente viu aqui também Tien, Nao, Cao, Rou. Vou deixar esses 3 exemplos aqui. Então, Pien, fazer todos no primeiro tom. Pien, Guo, Tien, Nao, Cao, Rou. Lembra um sino. Tranquilo? Essa é a característica do primeiro tom. Eu vou reduzir a imagem para ela caber na filmagem. Pronto. Aqui. Ok? E aí, temos o segundo tom. O segundo tom ele sai ali do nível 3 e vai para o nível acima. Então agora que a gente está com mudança de nível, eu quero dar uma dica para vocês. Como você vai saber que a nota 1 está falando correto, na altura correta, né? Porque poderia falar a altura no terceiro tom, poderia falar a altura no primeiro tom. Existem outros idiomas chineses, cantonês, taiwanês, xangainês, que tem outros tons que não esses. Tá? O cantonês, se não me engano, tem 7 tons, o taiwanês eu acho que tem 7 tons, o cantonês tem 5 ou 6, por aí. Não sei essas línguas direito, mas como é que você sabe que é primeiro tom no segundo? A gente vai fazer o seguinte, uma escala mental, você com você mesmo, tentando o tom mais baixo da sua voz, o tom mais baixo que significa o mais grave, ok? Ou se vocês quiserem imaginar um piano, uma extremidade tem uns tons mais graves, dom, 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 e na outra extremidade vai ficando o mais agudo, perfeito? Então vocês vão imaginar na cabeça de vocês aqui, ó, na minha frente tem a linha mais baixa e a linha mais alta. E aí vocês vão tentar fazer essa escala em 5 níveis. Então eu vou falar a palavra A, o som A, no nível mais baixo. A gente vai estar aqui A.
lembra que é o nível mais baixo confortável para você. Não vai falar uma voz mais grave do que aqui você consegue, porque vai forçar a sua garganta. Então você vai ter que achar o seu nível confortável. A é o meu grave. Aí o nível 2 seria um pouquinho acima. Eu já subi muito, ó. Terceiro tom. Quarto nível. Quinto nível. Eu acho que aqui é meu quinto nível confortável. Então, é o meu primeiro tom. Então, quando eu for falar primeiro tom, eu vou fazer pian, guo aqui. Não vou falar pian, guo. Fala pian, guo. Achou o nível mais alto? É o primeiro tom aí no nível mais alto. O segundo tom, ele sai do terceiro para o segundo. Então é... Vamos aqui. Ele lembra muito o tom de pergunta, sabe? Quando a gente fala assim, foi? O quê? Hã? Você vai fazer isso amanhã? Hã? Percebe que tem uma subida no tom do mais grave, para o mais agudo. E aí vocês vão treinar. Como é que a gente faz com essas sílabas aqui? Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Percebe? Como se estivesse perguntando. Se fosse o primeiro tom, pian, guo, dian, nao, kao, rou. Segundo tom, pian, guo, dian, nao, kao, rou. Percebe um padrão? Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Ok? Terceiro tom. O terceiro, ele faz dois movimentos. Desce e sobe. Como a gente não aprendeu a descer ainda, eu vou deixar para explicar ele por último. Faz lógica, né? A gente, em vez de aprender a descer e subir antes de descer, a gente aprende a descer primeiro. O quarto tom, ele sai do mais agudo para o mais grave. Então ele não é do meio termo ali, é do Percebe que é a subida, descida, Então o quarto tom ele vai sair do mais agudo para o mais grave. De novo, tem que fazer um exercício aí para achar qual é o seu tom confortável. Vamos fazer aqui essas 6 sílabas no quarto tom. Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Ok? Não é fazer forte assim. Pin, não. Guo, dian, não. Dian. A ideia é descer o tom da voz e não fazer forte. Claro que no mandarim, o comum é fazer o quarto tom um pouco mais brusco, mais rápido, ok? Então é pian, guo, dian, nao, kao, rou. Se fosse o primeiro tom, pian, guo, lembra do sino, né? Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Segundo, pian, guo, dian, nao, kao, rou. E agora sim o terceiro, a gente desce e sobe. Aí tem uma dica que é esse descer e subir. A gente vai fingir que está fazendo o quarto tom, começa aí na sua cabeça que você está descendo, e no meio do caminho você muda de ideia e sobe além do que era o planejado. Então, em vez da gente fazer pian, que é descendo, a gente faz pin, guo, guo, dian, dian, nao, nao, kao, kao, rou, rou. Tranquilo? Acompanharam? Então, o terceiro tom, ele vai fingir que desce e sobe. Eu gosto de imaginar um trampolim. O trampolim, uma mola, a gente faz põe. Esse põe. Essa mudança da entonação lembra muito o terceiro tom. Então, vamos fazer os 6 aqui no terceiro. Pian, guo, dian, nao, kao, rou. Ok? Os 4 tons em cada sílaba. Pian, 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 pian. Guo, 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 guo. Dian, 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 dian. Nao, 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 nao. Se você, nesse ponto, ainda não percebeu os padrões, eu trouxe aqui uma ferramenta tecnológica muito cara para mostrar a vocês como é que funciona isso, porque tom é música. Então, olha só, temos aqui um apito.
que ele faz variação nos tons, não é um apito monotônico, né? Ele vai fazer essa variação. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, isso aqui para aula é maravilhoso. E até hoje eu não vi nenhum professor dando aula com isso. E para mim é sensacional. Eu não entendia os tons antigamente. Eu fui brasileiro o tempo todo e eu nunca aprendi chinês até eu estudar chinês. E quando eu cheguei a primeira vez, eu também não sabia diferenciar os tons. Mas isso daqui eu sei que vai ajudar vocês a enxergarem os tons. Olha só. Primeiro tom, ele é alto constante, olha só. Segundo tom, ele sobe, olha só. Terceiro tom, desce e sobe. E o quarto tom, ele desce bruscamente. Segundo tom, quarto tom. Terceiro tom, primeiro tom. Sequência dos 4 tons. Ping, 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 ping. Guo, 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 guo. Dian, 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 dian. Nao, 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 nao. Cao, 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 cao. Rou, 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 rou. Perceberam que é basicamente vocês fazerem o que eu fiz com o apito, só que com a voz. E sim, se vocês já entenderam, vai precisar de muita prática ainda. Para a gente acostumar a fazer isso conscientemente, naturalmente, numa velocidade de uma certa fluência, a gente precisa praticar muito. Eu diria que meses até você conseguir acertar os tons bem. E como a gente não viveu isso por muito tempo, vai demorar alguns anos para a gente não confundir os tons e não falar errado. É comum, não se preocupem no início, a gente trocar os tons ou não perceber, porque o nosso cérebro não está acostumado. Mas eu acredito que nesses 20 minutos de aula, você já tem entendido o conceito do tom. Então, o conceito não é tão difícil assim, é bem simples e agora é só praticar. E aí, para praticar, eu quero que vocês entendam que tom é música. Tom é música. E se vocês... Eu imagino que todo mundo gosta de ouvir música. Não é possível que não goste de ouvir música, escutar música. E os exercícios eu fiz com base... Um dos exercícios, uma das técnicas para você praticar, é com base em música. O que é que eu quero dizer com isso? Porque os tons no mandarim, eles são mais importantes do que a pronúncia. Os tons são mais importantes do que a pronúncia. Pelos tons, é possível a gente adivinhar mais ou menos o que a pessoa está falando, mesmo que ela fale errado. Mas a pronúncia errada não seja tão clara. Mas a pronúncia sem os tons a gente não consegue entender. E a música funciona exatamente assim. Tá? A música funciona assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou cantar uma música em mandarim que vocês com certeza conhecem e vocês vão identificar pelos tons. Olha só. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Vocês identificaram a música do parabéns sem nunca ter escutado ela em chinês. Eu imagino a maioria de vocês que estão vendo essa aula nunca escutaram a música dos parabéns em mandarim. Mas reconheceram. Por quê? Por causa dos tons. Então, se eu cantasse 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生... vocês não iriam reconhecer a música do parabéns, porque está no tom errado. Então, essa é a relevância dos tons no mandarim. Se vocês falarem lá, quando vocês deveriam falar lá, os chineses não vão entender o que você está dizendo. Se vocês falarem ho, em vez de falar ho, os chineses não vão entender o que você está dizendo. Por quê? Porque os tons são mais importantes do que a pronúncia. Vocês podem até trocar a pronúncia. Vamos lá. A gente aprendeu a pronúncia na aula passada. A gente viu ali tem o zhi, chi, shi. Se você falar chi, se você fala, lembra que eu falei do sotaque que tem o fei e tem gente que fala hui. Se você fala feiji é avião em chinês, tá? Feiji é essa pronúncia. Feiji, primeiro tom nos dois, tá? Feiji tem regiões na China. Eu vou dar o exemplo de Fujian, que o pessoal fala huiji. O chinês vai entender porque está no mesmo tom. Agora, se eu falo feiji, eles não vão entender porque está em outro tom. Da mesma forma que se eu cantar o parabéns para você fora do ritmo, não importa, até em português, vocês não vão reconhecer a música. Então, os tons são mais importantes. E, baseado nisso, a técnica que eu fiz foi o lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Essa é a onomatopeia ou a interjeição que a gente utiliza para representar música, né? Quando você está cantarolando, quando você não sabe a letra da música, você faz lá, 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 lá. E o exercício muito bom para vocês praticarem os tons,
é copiarem tudo que as pessoas falam, que os nativos falam, com lá, lá, lá. Então, na aula passada eu mostrei para vocês um site que ele mostra falas e expressões do nativo. Um exercício muito bom para praticar o tom é repetir o que eles falam, como se você estivesse cantando uma música que você não conhece a letra, com lá, 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 mas tentando manter os tons para falar igual. Então, quando alguém falar, por exemplo, Ni hao ma, que seria como vai você em chinês, vocês têm que repetir lá, 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 e não pensar Ni hao ma. Se vocês falam errado, e aí, beleza? E aí, Ni hao ma? Se você falar desse jeito, os chineses não vão entender. Você tem que pegar o lá, 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 Ni hao ma, entendeu? Você tem que seguir o tom da música. Se eu falar uma frase, eu sou o professor de chinês, 我是中文老师. Se você falar lá, 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 é possível entender. Mas se você fala 我是中文老师, é mais difícil de entender. Talvez até entenda, mas está no tom errado, então não vai ser tão facilmente compreendido. Então essa técnica do lá, 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 eu inventei, e aí dela se derivou uma outra técnica. Então, o lá, lá, lá vocês podem fazer com a voz, mas pode escolher na cabeça de vocês qualquer instrumento musical. A ideia é acompanhar o tom, né? Então, se vocês não gostam de lá, 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 mas gostam de um baixo, dom, 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 se vocês conseguirem replicar as frases das pessoas com isso na mente, vai ajudar. Se vocês imaginarem uma sanfona, forom, fom, 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 também vai ajudar. Então, a técnica do lá, lá, lá saiu da minha cabeça para você praticar os tons. Quando eu expliquei isso em sala de aula para uma aluna, na escola que eu tenho presencial, a aluna ficou, poxa, eu não consegui pegar, não ficou visível para mim essa questão do lá, lá, lá. Eu não sou muito boa com música. Aí eu pensei e testei outro exemplo e ela aprovou e ficou mais fácil o conceito para ela. Foi a aluna Brenda. E aí ela disse que com cachorro ela entende. Então eu pensei, poxa, os cachorros, os animais de estimação, às vezes as pessoas conversam com eles. E se eles respondessem, eles não iam articular como a gente. Eles iam falar uau, 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 miau, 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 miau. Não é isso? O gato, o cachorro e qualquer animal que se imaginem. Então, saiu a técnica cachonês, que é o cachorro falando chinês. Então, cachonês. Ou seja, vocês vão tentar copiar o tom, replicar o tom, como se fosse um animal de estimação. Não precisa ser o cachorro, mas a ideia é que vocês repliquem o que os chineses estão falando, o que os nativos estão falando, como se fosse um cachorro, pelo menos na cabeça de vocês. E aí vocês vão treinar os tons, vão identificar os tons, vão reconhecer os tons. E a importância desses tons é tanta que falar no tom diferente é bem diferente o significado. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Tá? Eu ia trazer dois, mas deixa um. When. É legal que a gente coloca aqui sempre na sequência. Isso dá um ritmo, uma música para você gravar os 4 tons. Um exercício que eu falo sempre é: repete isso nessa sequência. When. O terceiro tom, ele me lembra muito uma criança birrenta, né? Quando tá lá no shopping, está no mercado. Imagina uma criança de 6 anos, 7 anos no supermercado, querendo chocolate ali na fila do caixa, e o pai, a mãe não dá, e eles falam: meu pai, eu quero, mexendo no carrinho assim, né? Chocolate. Então, quando ele faz isso, ele está falando todas as sílabas no terceiro tom. É outra dica para você lembrar o terceiro tom. Então, é when. Ou preparando para o grande salto, né? Já que o quarto tom é when. Então a gente fala when. Também pode ser uma forma de você pensar isso. Tem várias associações que a gente pode fazer para lembrar dos tons, mas a ideia é que você grave essa sequência. When. Ping. Guo. Dian. Now. Cow. Row. Viram? Então, quando você coloca um ritmo e você treina, você consegue identificar os 4 tons. Quero fazer when no primeiro tom. Vou já treinar mais um pouquinho com vocês. When no primeiro tom é temperatura. Morno. Tem a ver com temperatura. Segundo tom é cheirar, cheiro. Wen. Terceiro tom, wen, é beijo. E o quarto tom, perguntar. Vê como é diferente? Wen, temperatura.
闻 cheiro. 闻 beijo ou beijar. 问 perguntar. 问 então é muito importante que vocês pratiquem isso desde o início com essa consciência dos tons. E para mostrar para vocês o cachonês, que depois eu lembrei que os cachorros realmente tentam falar, eu fui buscar um vídeo e tem um desenho do Coragem, o Cão Covarde, um desenho bem antigo, que passa um trecho rapidinho da professora tentando ensinar pro Coragem. Então eu vou mostrar aqui esse trecho, eu estou aqui no YouTube, mostrar para vocês esse pedaço desses 30 segundos, 40 segundos dessa aula e vocês vão ver o cachorro falando chinês, porque eu inclusive encontrei a versão desse vídeo em chinês. Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar o navegador com vocês aqui. Então vamos assistir essa aula de cachonês. O cachorro vai replicar o que ela vai dizer pelos tons. Olha só. Ela tá chamando ele para praticar junto com ele. Olha assim, eu vou ler e você repete. Aí ele vai tentar falar e vocês percebem que não é a mesma coisa, mas o tom tá ali. Esse tá longe, é a segunda vez ele acerta os tons. Vou mostrar para vocês. Mais uma vez, ó. Lá, lá, lá. E aí ela tá dizendo que não entende nada do que ele fala. Então, essa é a técnica do cachonês. Vocês podem usar o lá, lá, lá. A ideia é que vocês lembram daquilo. Limite da voz, voz mais grave, voz mais aguda. Tenta praticar os 4 tons. E aí eu quero que vocês tenham em mente. Primeiro tom, um sino. Lá, shi, hao. Segundo tom, a. Como se fosse uma pergunta, né? Shi, hao. Terceiro, lá, shi, hao. E o quarto tom, lá, shi, hao. Muito bem? Então, vou fazer um teste aqui para melhorar a sua chance de adivinhar o que eu falei no início da frase. Se eu falo lao, lao, que tom é esse? Lao, lao. Segundo tom, você acertou se falou o segundo tom. Lao, lao. Terceiro tom. Lao, lao. Quarto tom. E lao, lao. Primeiro tom. Aqui com o apito. Vamos lá. Que tom é esse? Vou colocar no gráfico aqui para vocês identificarem. De novo. Acertou se você falou quarto tom. Esse daqui. De novo. Segundo. Primeiro. Terceiro tom. Viu? Viu como é fácil? Agora sim, a gente segue com aquele desafio. Volta no início desse vídeo. Acabou esse vídeo aqui, você volta no início. Vê se você identifica quais são os tons do que eu falei. Eu falei fen gao ji gui. Fen gao ji gui, que significa? Fen gao ji gui significa trabalhar a noite inteira. Passar a noite inteira queimando combustível no estudo, né? Continuando o esforço, o trabalho, o estudo. Então, é isso que eu faço praticamente todos os dias. E Fengao Ji Gui, que tons são esses? E aí você vai olhar lá no início. Se você identificar, confere. Eu vou deixar o gabarito fixado aqui nos comentários. Não olha o spoiler antes de você tentar. Vai lá, assiste esse vídeo de novo. E se você acertou pelo menos 3, vamos lá, na primeira aula, se você conseguir identificar pelo menos 3 desses tons, eu quero meu like, meu comentário e você compartilhar isso com alguém que pode gostar de aprender mandarim. Beleza? A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na sala de aula e aí tem a próxima aula para você assistir dessas linhas básicas, a aula 3. E 再见，我们下课了，拜拜。